Olá, eu sou Victor Leandro e vamos multiplicar a matemática. Hoje vamos abordar uma questão do ITA da segunda fase de 2019. Bom, a questão diz o seguinte: determine os valores reais de A e B para os quais as equações x ao cubo mais a vezes x ao quadrado mais 18 igual a zero e x ao cubo mais b vezes x mais 12 igual a zero possuem duas raízes em comum e, a seguir, determine essas raízes. Bom, como dá para ver, essa questão aqui trabalha com polinômios de terceiro grau, e polinômios de terceiro grau a gente vai resolver usando as relações de Girard. Bom, antes de começar a desenvolver a questão, eu vou explicar o que é raízes e o que é um polinômio de terceiro grau, né? Tipo, só para especificar melhor. Bom, polinômio de terceiro grau trabalha com a seguinte relação: ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é a relação que ele usa. Só que para você entender melhor, a Bhaskara, a equação de segundo grau que a gente usa essa relação aqui. Então, é isso. Polinômio de terceiro grau é onde tem um expoente elevado, um número elevado a 3 ao cubo, a incógnita x, que é seguido por uma incógnita ao quadrado com uma incógnita elevada a 1 mais d. Bom, agora o que é raiz? Sabe quando a gente usa a forma de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b menos 4 vezes a vezes c sobre 2a? A gente vai achar, fazendo Bhaskara, dois resultados, x1 e x2. Meu x1 e meu x2 são as minhas raízes, que a gente vai representar por R. Então, raízes são os valores possíveis para as minhas incógnitas de x, ou seja, os x1 e x2 da Bhaskara, só que no polinômio de terceiro grau, que no caso é essa fórmula aqui, não essa, vai ter três raízes. Então vai ter o R1, o R2 e o R3. Não somente duas raízes. Bom, antes de começar, vamos ler o enunciado agora mais, digamos assim, melhor. Aqui ele diz que as minhas duas equações, minha primeira e minha segunda equação, na ordem que segue aqui a questão, possuem duas raízes em comum, ou seja, R1, R2, R1 e R2. R1, R1, R2, R2. Elas têm a mesma numeração, então elas são iguais. Aqui vai ser o meu R3 e aqui vai ser meu R4. Bom, eu botei R4 e R3 aqui, mas poderia ser outra coisa, RX, RY, mas é o importante que eles sejam diferentes, porque aqui é igual a esse aqui, R1 aqui está igual a esse aqui, R2 está igual a esse aqui, mas esses dois aqui estão diferentes. Por quê? Esses dois aqui estão diferentes, porque ele diz que a gente tem duas raízes iguais e não três. Como a gente sabe que um polinômio de terceiro grau tem três raízes e ele diz que a gente tem duas iguais, então vai ser duas iguais e uma diferente. Agora vamos escrever a equação e usar as relações de Girard. Antes de começar, vamos definir meu ABCD. Que ABCD é esse? Meu ABCD daqui. Vocês vão ver melhor nas relações de Girard. Primeiro eu vou escrever as nossas equações. X ao cubo mais ax ao quadrado mais 18 igual a zero. Outra equação é x ao cubo mais bx mais 12 igual a zero. Agora eu vou escrever as relações de Girard aqui. Girard diz que a soma das nossas raízes tem que dar menos b sobre a. Esse A, B, C, D que vocês vão ver agora é da minha notação de polinômio. Ele diz que R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 é igual a C sobre A.
Mas essa relação aqui a gente não vai usar nessa questão. Por quê? Vendo assim, resolvendo a questão, tu não vai usar nenhuma vez essa relação. Então já podemos riscar, porque ela é extensa de trabalhar. Então, muitas vezes tu vai resolver girar, digamos assim, não vai precisar necessariamente utilizá-la, dependendo da complexidade da questão. Menos D sobre A. Bom, antes de a gente substituir o meu A, B, C, D daqui e meu A, B, C, D daqui e botar nas relações de Girard, temos que descobrir o meu A, o meu B, o meu C e o meu D dessa equação. O meu A, o meu B, o meu C e o meu D dessa equação. Mas por quê? Da onde surgiu esse A, B, C e D? Esse A, B, C e D surgiu da nossa relação que eu botei antes. A, que multiplica x ao cubo, mais B, que multiplica x ao quadrado, mais CX, mais D. Tá vendo isso aqui? Lembrando que esse A aqui é diferente desse, né? Não vai ser esse aqui necessariamente, não vai ser... Não é um valor de A, é só uma representação. Esse A com esse A aqui que eu tô dizendo. Bom, tá vendo que a gente tem A? Tem um número que multiplica aqui. Nós vamos achar esse número daqui. Quem é o meu A daqui? É 1. Que 1? O 1 invisível que está multiplicando meu x ao cubo. Aqui não diz que um número que está multiplicando meu x ao cubo é o meu A? Então aqui o 1 é meu A. Aqui o meu B é o A, porque quem multiplica o meu x ao quadrado é B. Então aqui é meu A. A gente não tem um número que multiplica x, então é 0. E aqui é 18, porque é um número que não tem nenhuma incógnita. Agora vamos para outra equação. Aqui vai ser 1, aqui 0, aqui B e aqui 12. Eu escrevi mais rápido. Agora vamos substituir nas nossas relações. Agora a relação da primeira equação e a relação da segunda equação. R1 mais R2 mais R3 é igual a menos B sobre A. Quem é meu B sobre A nessa equação aqui? O meu B é o A e o meu A é 1, então vai ficar menos A. Agora vamos para o outro. R1 vezes R2 vezes R3 igual a menos D sobre A. Quem é meu D aqui? É o 18. Quem é meu A? É 1, então vai ficar menos 18. Agora vamos para a segunda equação. R1 mais R2 mais R4. Por que aqui eu botei R4 e R3? Porque, como eu disse, eles têm duas raízes iguais, R1 e R2, e uma é diferente. Menos B sobre A. O meu B nessa equação aqui é 0, então a gente não faz mais nada. R1 vezes R2 vezes R4 é igual a menos D sobre A. O meu D aqui é 12. E o meu A é 1, então a gente não faz mais nada. Bom, para resolver sistema, nós temos que isolar termos. A gente começa isolando qual número? A gente começa isolando o que tem o 0. Mas por quê? Porque ele é o mais fácil de trabalhar. Aqui a gente pode achar uma relação de R4 igual a menos R2 menos R1, R1 mais R2 igual a menos R4. Então, ele é o que mais melhor podemos trabalhar. Aqui a gente tem o 12, então seria mais difícil trabalhar. Aqui é mais fácil. Então, a gente vai assumir a seguinte resolução. R1 mais R2 é igual a menos R4. E a gente vai substituir isto daqui nesta fórmula aqui. Bom, a gente podia substituir nessa fórmula aqui? Quer dizer, não, a gente poderia ter usado essa fórmula aqui primeiro? Sim, mas ela não está sendo igualada a zero, como aqui. Bom, antes de a gente começar a resolver sistemas, equações por substituição, nós temos que definir um objetivo. Sempre temos que definir um objetivo. Qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo, em primeiro lugar, é determinar os valores de A e B, para a gente poder ter as equações e descobrir as raízes R1 e R2. E como eu vou descobrir isto? Não está vendo que a gente tem A aqui? Esse A
se a gente descobrir alguma raiz que é igual a, por exemplo, R4 igual a, R1 igual a gente vai poder substituir aqui. Ou seja, se a gente achar, por exemplo, R1 igual a gente vai poder substituir aqui, vai ficar x ao cubo a mais a quadrado de a mais 18. A gente vai ter só uma incógnita, e tendo só uma incógnita a gente pode possivelmente descobrir. Então agora vamos fazer. Substituindo essa equação aqui nessa aqui, R1 mais R2 mais R3 igual a menos A. Substitui essa equação aqui, menos R4 mais R3 igual a menos A. E a gente vai ter duas relações, a gente vai ter R3 igual a menos R4 igual a menos A. E R4 igual a R3 mais A. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode pegar, a gente já usou essa equação e essa equação, então a gente vai trabalhar com as outras duas que a gente não usou. A gente pode pegar esse R3 e substituir aqui, e o R4 substituir aqui, a gente pode usar qualquer um. Só que eu vou escolher o R4 igual a R3 mais A, mas a gente poderia ter escolhido qualquer um, não faz diferença, vai dar a mesma quantidade de contas. R1 vezes R2 vezes R4 igual a menos 12. Botando essa relação aqui no R4, vai ficar R1 vezes R2, abre parênteses, vezes R3 mais A, igual a menos 12. Fazendo a distributiva, vai ficar R1 vezes R2 vezes R3. Mas R1 vezes R2 vezes R3 é igual a menos 18. Então a gente já pode substituir direto por menos 18. E R1 vezes R2, a gente pode descobrir outra notação aqui. R1 vezes R2 é igual a menos 18 sobre R3. Porque a gente passou dividindo. Então a gente pode substituir também esse menos R1 menos R2 por menos 18 R3 igual a menos 12. Bom, entenderam o que eu fiz? Substituí isso aqui por... Fiz essa multiplicação é igual a menos 18. Fiz essa multiplicação aqui por A é igual a menos 18 sobre R3. Passe menos 18 para lá, vai ficar 6R3 igual a menos 18A. O que eu fiz? Passei esse 18 para cá. Mais 18 com menos 12, 6. Passei esse R3 multiplicando para o outro lado. 6R3 igual a menos 18A. Passando esse 6 dividindo, vai ficar menos 3A igual a R3. E conseguimos chegar ao nosso objetivo que eu tinha dado antes. Achar alguma raiz que seja igual a A. Bom, antes de prosseguirmos, vamos pegar essa equaçãozinha aqui, ó. R4 igual a R3 mais A. R4. R3 a gente sabe que é menos 3A. Menos 3A mais A. R4 igual a menos 2A. Bom, por que eu fiz isso? Eu peguei essa fórmula aqui, R4 igual a R3 mais A. Botei aqui. Substituí por o R3 por menos 3A. E achei R4 igual a menos 2A. Bom, eu posso pegar esse R4 igual a menos 2A e substituir nessa aqui? Não. Aqui só são as raízes R1, R2 e R3. E não R4. Aqui são as R1, R2 e R4. Então a gente pode substituir R3. Então se a gente usar R3, nós vamos substituir na primeira equação. Se a gente usar R4, nós vamos substituir nessa equação. Bom, a gente vai pegar essa equação agora. Mas por que a gente vai pegar essa e não essa? Porque se a gente botar essa aqui, a gente vai ficar com duas incógnitas, A e B. E se a gente pegar essa aqui, a gente vai ficar com uma incógnita, apenas A. Então é mais fácil pegar ela. Então x ao cubo mais ax ao quadrado mais 18 igual a 0. Substitui aqui, porque essa aqui é a raiz, então ele é o valor possível por x, então eu posso substituir aqui. Fazendo isso vai dar menos 27 ao cubo mais 9 ao cubo mais 18 igual a 0. Vai ficar menos 18 ao cubo igual a menos 18. Vai ficar A ao cubo igual a 1. Passa como raiz, raiz de 1. Vai ficar A igual a 1. Descobrindo A igual a 1, a gente já descobre essa raiz aqui.
A igual a 1. Então, menos 2 vezes A vai ficar R4 igual a menos 2. Achando R4 igual a menos 2, a gente pode substituir nesta equação aqui e descobrir o valor de B. Então, vai ficar x ao cubo mais bx mais 12, que é a minha segunda equação, e o meu R4, que é igual a menos 2. Substituindo os valores, vai ficar menos 8, menos B mais 12 igual a 0, e menos B igual a menos 4. Passando para o outro lado, vai ficar B igual a 2. Só vou circular aqui para vocês verem melhor. Bom, tendo isso, a gente já descobriu o valor de A e já descobriu o valor de B, como pede a equação, A e B. Agora nós temos que achar as raízes em comum deles. Para descobrir as raízes em comum deles, nós vamos igualar essas equações. Como assim? Nós vamos fazer a primeira equação, que é x ao cubo, mais ax ao quadrado mais 18 igual a 0? Não, igual a x ao cubo mais bx mais 12. Por que eu posso igualar elas? Porque elas ambas são iguais a 0. Se essa aqui é igual a 0 e essa aqui é igual a 0, eu posso substituir esse 0 por essa aqui. Entendeu? Bom, se a gente passar esse x ao cubo para o outro lado, vai cortar aqui. Agora a gente vai substituir os valores de A e B. A é igual a 1, então vai ficar aqui mais 18. B é igual a menos 2, então vai ficar menos 2x mais 12. Passando todos esses meus valores para esse lado, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 6 igual a 0. Ó, chegamos numa equação de segundo grau. Tendo uma equação de segundo grau, nós podemos fazer Bhaskara. Bhaskara diz que é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes ac sobre 2a. Substituindo os valores. Lembrando, quem é meu A, B, C e D na Bhaskara? É ax ao quadrado mais b ao quadrado, bx mais c. O meu A é o que está multiplicando o x ao quadrado, o meu B é o que está multiplicando o meu x, e meu C é o que está sozinho. Então, menos B vai ser mais 2, mais ou menos 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado é 4, vezes 1 vezes 6 sobre 2. Resolvendo isso daqui vai dar raiz negativa de 20. Fazendo a fatoração de menos 20, vai dar 2 raiz de menos 5. Fazendo a fatoração de menos 20, vai dar 2 raiz de menos 5. Então vai ficar 2 mais ou menos 2 raiz de menos 5 sobre 2. Corto 2 aqui, corto 2 aqui. Vai ficar 1 mais ou menos raiz de menos 5 sobre nada. Bom, mas como o ITA pede números complexos, nós não vamos poder deixar assim. Nós vamos substituir essa raiz de menos 5 por 1. E a gente sabe que raiz de menos 1 é igual a i do números complexos. E a gente sabe que raiz de 5 vezes raiz de menos 1 é igual a raiz de menos 5. Então, eu já substituí esse sinal, 1 mais ou menos 5, multiplicando i dos números complexos. Então, a gente vai ter duas respostas, 1 mais raiz de 5 e 1 menos raiz de 5 i. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui. 1 mais raiz de 5 i e 1 menos raiz de 5 i. Bom, a questão foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Teremos mais questões do ITA, SpaceX resolvendo. Bom, até o próximo vídeo.